Beleza. Vamos lá, gente. Eu passei para vocês o livro, né, do Rubem Alves, O Enigma da Religião, o primeiro capítulo, que tem o mesmo título do livro. Na verdade, o livro é um conjunto de textos do Rubem Alves que giram em torno do tema comum, né, que é o problema da religião, como ela surge, como ela se caracteriza, né, qual o seu sentido e tal. Não sei quem leu o texto. Se todo mundo leu, é mais fácil da gente hoje discutir um pouquinho, se aprofundar nele. Eu vou fazer como eu tentei fazer das últimas vezes. Vou tentar dividir esse momento num momento inicial, que é uma caracterização geral do problema do texto. E da próxima vez, a gente dá conta dele, finaliza já. E já vou passar para vocês o outro livro dele, Variações sobre a Vida e a Morte. Os capítulos que nós vamos estudar, na verdade, são 3 capítulos, é um livro pequeno, e para a gente terminar o Rubem Alves. Então, está tudo mais ou menos, está tudo bem encaminhado, vai ser tranquilo da gente finalizar isso. A primeira coisa que eu quero destacar é que o Rubem Alves, ele posiciona o problema da religião, a expressão que ele usa é enigma, exatamente pelo fato de que o enigma ele tem como ser decifrado. É uma distinção feita por um pensador francês, Gabriel Marcel, no século XX, que é bem interessante para pensar o que ele quer aqui. É a diferença entre enigma e mistério. Mistérios não se resolvem. Mistério é um conceito técnico. Ninguém resolve o mistério. Mistério se experimenta, se cultiva, sabe? Tornamos-nos permeáveis ao mistério, mas enigma não. Enigma pode ser decifrado. Ele tem mais a ver com a categoria do problema, sabe? Do problema no sentido científico da palavra. Você tem um problema, você tem hipóteses, você tem fórmulas, e você vai tentar ali lidar com a resolução do problema. Enigma da religião, porque ele quer resolver um problema. E esse problema nasce de um dado bem caricato. Você chega ao século XX, depois de ter passado por uma série de pensamentos que são de aniquilação total da religião como um todo. Sabe, você passa pelo século XIX e você pensa uma sociedade sem classes que, de alguma maneira, vai abolir a religião, de alguma maneira. Que o reino dos céus será na terra, como disse o Engels. Sabe, o reino dos céus na terra. Que a religião vai deixar de ser supraestrutural e legitimadora do conflito de classes e dos interesses da classe dominante. Você tem isso, por exemplo, num certo pensamento marxista. Você tem a ideia de que a era positiva, né, o positivismo, esse novo tempo, que é o tempo do positum, positum em latim é o que está dado, é o dado, vai superar 2 eras anteriores, a era metafísica e a era mágico-religiosa, né? Augusto Comte. Você chega ao século XX, num texto que o Rubem Alves cita aqui até 1927, você tem a ideia de que a religiosidade comum do homem branco europeu, é assim que Freud fala, ela é, na verdade, um sintoma, uma neurose infantil. Por um lado, nosso estado de fragilidade, de vulnerabilidade, busca uma figura de segurança. Essa figura de segurança ela tem que ser temida por um lado, e tem que ser amada por outro. Então, nas figuras religiosas, sobretudo paternas, nós temos exatamente essa figura do pai que aparece a criança, sabe? Por um lado a criança teme, por outro ama, porque tem que temer porque é mais forte, porque tem poder, e tem que amar porque é o protetor. Então, você tem um sinal de uma neurose ali clara, né? A religiosidade seria feita dessa forma. O Rubem Alves chega e fala, olha, tem resposta para todos os gostos.
se nós perguntarmos o que significa religião. E não só tem respostas. Todas as grandes respostas apontam, na modernidade, para uma dissolução da religião. E aí você chega no século XX, a religião está fortíssima, né? Sai um dado hoje que 50% da população francesa não acredita mais em Deus. Mas aí o Rubem Alves tem uma parte do texto que ele vai dizer assim, pode não acreditar em Deus no sentido das formulações tradicionais, mas tem sempre uma espiritualidade oriental chegando, tem um yoga, que né, na época que ele estava escrevendo era assim, né? As pessoas estavam negando tudo no Ocidente, mas estavam aceitando qualquer coisa do Extremo Oriente. E ele diz, olha, a gente chega e se depara com um cientificismo que não conseguiu aniquilar a presença da religião nas sociedades em geral. E ele não está falando isso, o Rubem Alves jamais fala isso para dizer assim, logo a religião tem a ver com a nossa natureza, logo todo mundo está buscando a transcendência, logo, sabe? Eu, quando fazia doutorado em teologia, tinha uma teóloga muito famosa. Ela, até amanhã, vou participar de um evento que ela está organizando. Muito famosa. E a gente estava lendo um texto de um cara, um francês jesuíta muito bom, um teólogo jesuíta chamado Joseph Moin. E o Moin diz uma coisa bem interessante, assim. Ele tem um livro de 3 tomos, e o primeiro dos tomos, ele se pergunta pela possibilidade de se falar de Deus a partir do ocaso de Deus na filosofia contemporânea, moderna e contemporânea. Então, cara, ele trata, assim, é um texto bem erudito mesmo. Os 3 tomos somam, sei lá, 1.400 páginas, é realmente uma obra grande. E o primeiro tomo é todo detalhado, tá? Então toca no Nietzsche, por exemplo, na morte de Deus, toca na psicanálise, toca no marxismo, no positivismo. Ele vai, até que ele chega a uma questão, diz assim, apesar disso, as pessoas têm sede de transcendência. As pessoas estão aí buscando, ou na igreja, como ela era tradicionalmente concebida, ou em outras formas de busca de transcendência. Ele chega a apontar. Aliás, as pessoas, quando a gente leu essa conclusão, as pessoas quase que tiveram orgasmo, sabe? Porque era isso. Queria dizer, então, mas o ser humano ele quer transcendência, ele quer, isso é um dado da natureza. Olha, Rubem Alves jamais trabalha com isso. Por levar a sério a experiência que nós já vimos aqui de morte de Deus. A gente não pode falar de uma natureza que quer. Até porque existem várias expressões culturais que não têm nenhuma relação com essa ideia de transcendência. Então, não há uma natureza que queira a priori, não tem nada disso. Aliás, e o Moin, ele nem fala dessa forma. Mas o fato dele suspeitar, sabe, a galera entra num frenesi religioso, é bem interessante, né? A galera tem que confirmar suas crenças pessoais. O Rubem Alves, ele não faz isso. Ele só olha e fala assim, olha, tem um enigma aí, gente. Como assim? O Ocidente europeu moderno e a alta modernidade desconstruíram radicalmente a plausibilidade de uma experiência naturalmente religiosa. O ser humano ele ser um homo religioso, sabe? Ele ter nascido para ter essa religiosidade congênita. Não é assim. Vamos levar a sério a morte de Deus e vamos investigar com seriedade isso. Então ele fala, vamos entrar nesse enigma. É isso que ele está dizendo. E ele começa dizendo isso ao falar o seguinte, olha, de novo, voltando ao texto anterior que nós estudamos aqui, que terminamos na vez passada. Quando o Rubem Alves entra na modernidade, ele se preocupa por caracterizar alguns elementos centrais da modernidade que vão dar vazão a certas críticas modernas da religião. Ou seja, a modernidade não é um período, sabe, monolítico, todo mundo pensou a mesma coisa. Não é assim. Nada disso. Modernidade é uma variação estúpida de pensamento, uma pluralidade enorme. Mas tem uma hegemonia ali, sabe? E essa hegemonia ela aponta para o seguinte:
a um universo medieval hierarquizado, onde tudo apontava para uma transcendência metafísica como ponto de sustentação, que é Deus. Quando você chega ao final do século XIX, há um universo autoexplicativo que não precisa apontar para um ponto fixo e seguro de apoio chamado Deus. Como disse o teólogo que ficou preso no campo de concentração e foi assassinado a pedido do Hitler em 1945, quando a Alemanha perde a guerra, Dietrich Bonhoeffer, e Rubem Alves cita ele. Deus se tornou uma hipótese desnecessária. Entende? Nós vimos da última vez que ele termina o texto Deus morreu, viva Deus, citando Bonhoeffer. E ele cita o Bonhoeffer numa crítica que o Bonhoeffer faz à ideia de que há pessoas que pensam Deus como um tapa-buraco. Então, agora é o seguinte, a ciência tem um buraco aqui que ela não explica, mete Deus ali. Aí ela explica amanhã, tira Deus ali e bota no outro buraco. Aí explicou outro buraco, bota lá no outro, num outro, num outro. Ou seja, reduziu Deus a um tapa-buraco da ciência. É óbvio que esse cara vai ridicularizar isso. É óbvio que esse cara vai falar, olha, nós atingimos um momento que a humanidade ocidental, europeia, que hoje se mundializou, né? Ela se sente, de alguma maneira, sabe, madura, adulta, e prescinde dessas explicações religiosas do cosmos. Prescinde. Sabe, eu sou amigo de uma pessoa que é formada em física, né? E ela ia fazer um doutorado nos Estados Unidos com um cara que é físico na NASA e professor universitário. E aí ela era ateia mesmo, convicta, tal, e sempre saía comigo para conversar. E eu nunca ficava discutindo questões religiosas, nada, tinha amigo. E um dia ela aparece para mim, assim, dizendo que ela estava muito interessada em conseguir conhecer coisas orientais. Aí eu brinquei com ela, fulano, é assim que começa. Ela falou, não, mas racionalmente para mim isso pode ser explicado. Eu falei, não, fulano, explicação, logo você vai usar essa categoria. Explicação a gente tem para uma região específica da realidade e que a gente tem categorias específicas para lidar com fenômenos explicativos. Não é assim, não. Vai lá, experimenta, mas você não vai conseguir enquadrar no que você quer, não. Cara, de repente, ela entrou numa onda, assim, uma onda interessante, assim. Começou a buscar religiões de matrizes africanas e tal, e a gente saiu para conversar. E aí eu comecei a rir. Eu falei, rapaz, você é uma ateia muito frouxa. Cadê esse dogmatismo que você tinha? Você era uma ateia, pô, de carteirinha, tal, tal, tal. Aí ela falou para mim um dado fácil. Ela disse assim, Alexandre, só explico as coisas quando eu dou aula de física. Cara, eu achei isso fantástico. Estou dando aula de física, eu explico as coisas. Mas a noção de explicação não dá conta de todas as minhas experiências. É isso que ela quis dizer. Hoje ela além de ser doutora em física e tal, é psicóloga formada pela UF. E ela se interessou exatamente por esses problemas de cunho, que a gente chama de religioso, mas vamos lá, vamos chamar assim, só para um efeito aqui de sala de aula mesmo, porque tem outras caracterizações possíveis. Mas ela hoje se interessa por isso e tal. Cara, o Rubem Alves ele está se lidando com um universo que é isso. Ele, enquanto fenômeno explicativo, ele prescinde de Deus como hipótese. É diferente do universo medieval. O universo da física, nem se discute isso. Essa minha amiga estava dizendo, você faz faculdade, você sabia lá que tinha uma maneira de caracterizar explicativamente isso num certo período medieval, mas ninguém discute, de fato, a questão de Deus para fazer física atualmente. Isso não é questão. Sabe? Max Planck, ele chega e diz que Deus não é uma hipótese. Sabe?
É isso, esses caras estão lidando com fenômenos que a gente explica de outros modos. Os dados sociológicos, né? O Durkheim, no método sociológico do Durkheim, ele diz que é preciso tratar os acontecimentos sociológicos como se fossem coisas e, e compreendê-los como as ciências naturais entendem uma coisa. E olha que ele é um camarada que estudava religião, hein? Mas ao reduzir o horizonte sociológico ao horizonte factual, coisal, cara, a compreensão anterior de mundo vai embora. E o Rubel não está discutindo se isso é bom e ruim, não. Está dizendo, é assim que a modernidade trata hegemonicamente com os fenômenos. Os fenômenos explicativos, eles prescindem de Deus como hipótese explicativa. Porque você tem como explicá-los sem precisar do Deus metafísico. Pronto. O que chama atenção é que isso se torna uma espécie de programa, um programa de organização cultural. Em outras palavras, em muitos contextos, o ateísmo ocidental moderno se torna normativo para se pensar a cultura. Sabe, os paradigmas da verdade, a noção de epistemologia, os conhecimentos, os métodos, os critérios para se identificar a verdade e a falsidade, num certo momento, tudo isso prescinde do modo como a religiosidade ocidental anterior lidava com os fenômenos. E, mesmo assim, experiências religiosas voltam. Entende? Então, ele, ao invés de ficar criticando a modernidade é uma merda, os ateus, sabe essas bobeiras? Aí que a gente tem que levar a sério. Quem faz essas críticas não estuda isso com seriedade, sabe? Não pode estudar com seriedade. Uma vez eu fui dar uma palestra num lugar espírita, lá em Petrópolis, e tinha um senhor muito legal e tal, muito legal. E ele foi fazer uma observação na hora do... Eu dava palestra e tinha um debate lá, bem interessante. E ele começou a vomitar ódio ao Freud. E para mim, né? Eu não sou freudiano, mas eu nem falei de Freud. Mas ele queria dizer que, sabe, essa coisa da psicanálise, sexualidade, papapá, o absurdo, o absurdo, o absurdo, o absurdo. Aí começou a falar o Freud, a religião. Aí eu perguntei para ele assim: o senhor leu os textos? Assim, textos assim bem básicos do Freud criticando alguma coisa religiosa. Por exemplo, você tem um aqui, O Futuro de uma Ilusão. O Homem Moisés e a Religião Monoteísta, o clássico do Freud. Sabe, ele não tinha lido, assim. Aí eu falei assim, porque hoje muita gente que pesquisa religião usa o Freud, localizando a crítica dele, como um importante instrumento para se pensar a relação entre religiosidade e neurotização. Ou seja, tem gente muito séria, tem gente religiosa que faz isso. Tem muitos cientistas da religião que fazem isso. O Freud abriu um caminho aí para uma pesquisa, que é uma pesquisa interessante. A relação entre religiosidade e neurotização. Mas eu falei assim, não me parece que o Freud seja simplesmente um inimigo, porque a gente trata ateísmo ocidental, modernidade ocidental como inimiga. Não, não é bem isso. Não é bem isso. Como diz o Rubem Alves, é a queda de uma relação com o mundo. É uma relação que está em jogo. E o que acontece agora é que o Rubem Alves vai falar assim, vem cá, se o fenômeno religioso ele persiste assim, será que o modo desse fenômeno se estruturar ele é, no fundo, irredutível ao modo das ciências e dos saberes modernos ocidentais se estruturarem? Será que não tem alguma coisa na experiência religiosa que é um pouco diferente? Você pode fazer a crítica que tiver, que a possibilidade desse fenômeno
não é atingida por essa nova cosmovisão, por essa nova forma, né, da gente pensar o mundo, codificar o mundo? Será que não tem alguma coisa? E ele vai usar como porta de entrada nesse problema a experiência estética. Ele vai dizer, olha, eu vou usar aqui só uma porta de entrada, só para a gente entender uma coisa que está em jogo no fenômeno religioso, que é irredutível a forma hegemônica de se pensar a realidade na modernidade científica. E ele diz o seguinte: se eu tenho uma experiência de beleza, onde está a beleza? Onde está a beleza? Eu ouvi uma fuga de Bach. Eu me deparei com uma obra do Michelangelo. Eu li um poema, sei lá, da Adélia Prado. Se eu perguntasse a um físico sobre a música do Bach, ele poderia, de alguma maneira, interpretar aquilo através do conhecimento de ondas sonoras. Ele jamais vai explicar a beleza experimentada por mim ao ouvir aquela música. Eu posso pensar isso neurocientificamente falando. Um neurocientista pode dizer o que acontece comigo no cérebro, por exemplo. Me desculpa, mas no que consiste a experiência da beleza? Nisso, ele não dá conta. Da mesma forma, eu posso pedir a um professor de português para me ajudar a compreender o poema da Adélia Prado, e ele vai ficar explicando pra caceta composição poética e não vai me dizer porra nenhuma da minha experiência de beleza. Cara, você pode, ou seja, uma experiência estética, ela é inadequada aos modos de explicação dos fenômenos. Ou seja, esses modos explicativos, eles têm a ver com fenômenos de outra ordem. Entende? E aí o Romeu diz, tem um dado aqui importante para a gente. E o dado diz o seguinte: a experiência da beleza, por exemplo, diante de uma obra de arte, ela não se reduz à objetividade da obra, não é a obra pela obra, como se ela, em si mesma, contivesse beleza. Ela não se reduz a mim, ou seja, não sou eu, com o meu euzinho encapsulado, fechado em si mesmo, que subjetivamente inventei a beleza, sabe? A experiência da beleza tem a ver com uma relação. A relação. Ou seja, não é nem subjetiva, nem objetiva. Ela é relacional. Esse é o dado importante para se entrar na experiência religiosa ou no que ele vai chamar de consciência religiosa. Por quê? Quando você estuda, ele está fazendo uma caricatura, hein, gente? De novo, é só para entender o problema. Ele está fazendo uma caricatura. Ele está dizendo o seguinte: quando um físico, numa física newtoniana, na mecânica newtoniana, de maneira bem tradicional, quando ele pensa a mecânica que constitui o universo, por exemplo, eu posso colocar como hipótese que os seres humanos estejam ausentes do planeta Terra, que as leis da mecânica continuem funcionando. Entendeu? Ou seja, tem um ideal de objetividade nas ciências ocidentais modernas que nos faz conhecer a realidade como se ela pudesse ser pensada até na ausência do ser humano. Apesar disso, a gente saber, depois de Kant e tal, que isso é impossível. Tem essa ideia, tem esse propósito
ali orientando o fazer científico moderno, a objetividade, a neutralidade do conhecimento, retirar o sujeito completamente do cenário quando se fala de um objeto. Tudo que no sujeito, sabe, vai relativizar aquele conhecimento, vai tirar sua neutralidade, a sua pretensa neutralidade, tudo isso tem que ser extirpado. Por exemplo, os elementos corporais, como as paixões corporais, tem que ser retiradas, os desejos têm que ser retirados. Porque a gente tem que conhecer a realidade de maneira neutra, absolutamente neutra. E aí sim se falar em objetividade. O Rubem Alves está dizendo assim, não estou dizendo que isso é certo, não, ele nem para pensar se está certo. Ele diz, olha, gente, isso é uma maneira de você lidar com vários fenômenos. E o Rubem Alves, ao longo dos textos dele, vai dizer que isso não existe. Efetivamente, isso não existe. No livro dele, tem um livro dele chamado Filosofia da Ciência, que ele vai falar, olha, isso não existe. Isso é, sabe, isso é de uma ilusão tremenda, mas tudo bem. Vamos levar a sério isso. Ora, a maneira como a gente está interpretando os fenômenos à luz desse ideal de objetividade e do ideal de neutralidade do conhecimento, isso tem a ver com a consciência religiosa? Isso tem a ver com a consciência estética? Não, não tem nenhuma relação. Por quê? Porque a consciência estética, a consciência religiosa, ela está lidando com uma relação que você não pode retirar dela, portanto, a própria consciência. E não pode tirar da consciência a relação com algo que é um outro na relação com ela. Ou seja, existem experiências que elas são claramente relacionais. Ainda que os saberes científicos sejam relacionais, mas não se assumam como tal, como tais. Ainda que esses conhecimentos sejam assim, no caso da consciência religiosa, eu não consigo. No caso da consciência estética, eu não consigo. O Rubem Alves vai dizer, eu posso procurar em todos os cantos do meu ser, em todos os cantos dos objetos, esse negócio chamado beleza. E não vou encontrar. E mesmo assim a gente experimenta a beleza. Entende? Entende? Ou seja, há experiências que estão para além da dicotomia sujeito-objeto. Rubem Alves já havia falado isso no último texto que nós lemos. Ele vai voltar nesse texto a falar isso. Nós não podemos universalizar a dicotomia sujeito-objeto. Entenderam? Não podemos. Aline, para ele, olha, beleza é muita coisa na história da filosofia, né? Muita coisa, mas para ele, a beleza é uma reverberação da relação. Da relação. Então, a relação, que é o lugar de surgimento da beleza, mas é uma reverberação em nós da própria relação. E nessa relação, a reverberação, ela traz o quê? Ela traz encantamento, ela traz o que o Kant chama, por exemplo, de sentimento de vida, sabe? A vida parece que ela tá se intensificando, está se potencializando, né? Ela está se dilatando. Mas isso nasce da relação, isso é relacional. Isso não é uma criação minha, de um euzinho que estava afim, sabe, de falar, isso aqui é belo. Não, beleza é uma experiência relacional que reverbera em mim de alguma maneira, potencializando, dilatando, né, minha vitalidade, minha maneira de ser no mundo. Então, o Rubem Alves vai por essa linha. Depois ele tem vários escritos onde ele tematiza a beleza. Vários. Por sinal, os textos são muito bons. Ora, o que ele fala agora é o seguinte, se a consciência religiosa ela é semelhante à consciência estética, o que caracteriza propriamente essa consciência religiosa? Ela tem elementos estéticos, ela tem experiência de encantamento,
de beleza, de sublimidade, mas ela não é só isso. Rumi Alves, então, vai botar de maneira caricatural. A consciência religiosa pode falar de deuses, de demônios, de salvação, de perdição. Ela pode falar de muita coisa. Tudo isso nasce de modulações dessa consciência. A gente pode falar de nirvana, de iluminação. A gente pode falar de reencarnação. A gente pode falar de vida após a morte. A gente pode falar de uma porrada de coisas. A questão é a seguinte. Tudo isso é modulação dessa consciência. Tudo isso é uma modulação do caráter relacional dessa consciência. Mas há algo semelhante à consciência estética que se revela aqui, nos aponta para a especificidade da consciência religiosa. E que algo é esse? Se eu olhar de maneira objetiva, de maneira empírica, então olha objetivamente, empiricamente, aqui, essa experiência concreta aqui das coisas acontecendo, com um olhar que tenta objetificar e tal, explicar as coisas. Cara, sem sacanagem, a gente não vai se deparar com nada do que diz a consciência religiosa. Onde é que está a salvação? Você já viu o objeto salvação aparecendo? Você pode falar da experiência salvífica, mas você já viu um objeto salvado de salvação? Alguém já viu um objeto chamado Deus? Quem leu ou já ouviu falar na Crítica da Razão Pura do Kant, uma das coisas centrais desse livro, que é uma obra importantíssima na história da filosofia, é que se nós investigarmos criticamente o conhecimento, todas as realidades metafísicas, a primeira delas é Deus, não podem ser objetos de conhecimento. Nenhuma. Diz ele, eu posso pensar em Deus, mas não conhecê-lo. Deus não é objeto do conhecimento. Kant faz questão de distinguir radicalmente conhecimento de pensamento. Eu posso pensar, ficar aqui lucubrando. Conhecer eu não posso. Deus não é objeto. Entende? Ninguém se depara com um objeto espaço-temporal chamado Deus. Ninguém. Ninguém. Então, o Romeu está dizendo, ninguém vê a salvação aí. Ninguém vê Deus aí. Ninguém. Ninguém vê demônio aí. Ninguém vê. Ninguém se depara espaço-temporalmente com um objeto chamado demônio. Isso não quer dizer que isso não tenha significatividade e existência na consciência religiosa, que diz respeito a uma relação específica com o mundo, consigo, com os outros, etc. Entende? Então, em relação a esse universo da objetividade, a consciência religiosa, ela diz respeito a coisas que não existem. Entende? Em relação a esse universo da objetividade. Em outras palavras, salvação não existe como coisa, demônio não existe como coisa, reencarnação não existe como coisa. Eu vejo pessoas, várias pesquisas aí, pegando crianças que se lembram da vida passada. Eu mesmo tenho uma pessoa muito próxima a mim que fala coisas que era do avô dele, que ele seria a reencarnação do pai e da mãe. Tem várias possibilidades de explicação, que não necessariamente me fazem ligar diretamente a pá, isso é isso. Várias, inclusive médicas, e a mãe, que é minha amiga pessoal, muito amiga, levou ao médico, e o médico deu 1.000 explicações. Ou seja, você tem hipóteses explicativas. Sabe, a reencarnação ela não passa como objeto, você fala lá a reencarnação. Olha lá a vida após a morte. Vou citar um caso assim, fácil de pegar. Digamos que a gente prova que a Maria Isabel vai morrer e alguma coisa nela, a consciência dela continua viva. Digamos que ela prova isso. Legal? Isso não prova a ideia de céu, isso não prova a ideia de umbral, isso não prova
a ideia de purgatório, isso não prova nada. Mas mais, quem disse que com a Bia vai ser assim? Por exemplo, se eu provar que a Maria Isabel, ela, com a morte corpórea, a consciência continua, quem disse que isso acontece com a Bia? Existem mitos africanos que apontam para isso. Existe, por exemplo, um texto platônico, agora esqueci, eu sabia isso de cabeça, mas que ele diz que há muitos corpos sem alma nesse mundo. Muito legal isso. Porque isso eu acredito. Tem muito corpo sem alma nessa merda. Então, morre. Morre. Não tinha nada ali, sabe? Tem uns corpos aí que estão se movendo e tal, mas morreu, meu camarada. Não tem nada que sobreviva, sabe? Ou seja, tem tradições que nos ajudam a pensar o seguinte: e se a vida universal não for, e se a vida após a morte, no caso do ser humano, não for universal, for seletiva? Entende o que eu quero dizer? A gente não está lidando com um objeto que o físico está lidando, que um químico no laboratório está lidando. É isso que o Rubem Alves quer dizer. A gente tem aplicado critérios de um tipo específico de conhecimento num outro tipo específico de consciência. E eu estou aqui rindo, brincando, só para usar o Rubem Alves. É porque a gente realmente confunde. A gente acha que os critérios da física, né? Você pega aí, botem no YouTube depois, palestrantes que vão falar de temas religiosos falando de física quântica. Já viram isso? Me desculpa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Me desculpa, tá falando merda. Tem uma amiga minha que talvez venha aqui participar da nossa aula. Ela vai fazer doutorado comigo agora. Ela pesquisa Umbanda. E ela é uma pessoa com cargo sacerdotal em Umbanda. Ela incorpora pombagira e tal, incorpora as entidades. E talvez a pombagira dela venha falar para a gente no final do curso. Talvez, eu estou vendo lá. Essa minha amiga é muito engraçada, é uma pessoa espetacular. Cara, a gente estava recentemente num evento com... Ela coordenou um evento que eu e um babalorixá fomos falar. E ela estava mediando o debate, mas quando acaba o debate, a gente ficou conversando aqui entre a gente. E aí ela fala isso assim, porra, ela falava várias coisas interessantes. Ela falou assim, eu tenho medo da porra de que eu incorpore uma galera de Aruanda e, e eu morra e nada aconteça comigo, só com eles que estão lá em Aruanda. Ou seja, porra, eles podem existir fora dessa experiência espaço-temporal. Eu não. Cara, ela falou isso brincando, porque a gente estava zoando, brincando a beça, e ela estava dizendo, cara, eu estou lidando com algo que me ultrapassa. Eu não sei os termos desse problema. E aí ela estava dizendo que ela estuda, ela fazia parte de um terreiro que estudava Kardec. E ela era obsessiva para o estudo. Então ela estudou. E aí no final ela falou assim, porra, mas tem algo que não bate na ordem explicativa. Tem algo que não bate. Tem algo que excede, que é irredutível. Eu nunca vou conseguir enquadrar as minhas experiências a essa ordem explicativa, que é de base racional. Por que ela está dizendo isso? Que é a coisa mais óbvia. Ela está dizendo isso para dizer, olha, são ordens distintas. E aí ela veio com uma observação que eu adorei. O irmão dela é físico, e físico quântico, doutor em física quântica. Não sei agora qual universidade de fora que ele se doutorou. Um dia, ela, com essas coisas dela, experiência religiosa e tal, começou a falar com ele brincando. Não, eu tive um salto quântico. Tive uma transformação quântica, não sei das quantas. Esse cara pegou acho que foi uma cartolina, e mostrou para ela um cálculo básico de física quântica, o basicão, assim. Ela falou que ele ia pegando outra folha, disse que o negócio era tão gigantesco que era como se você cobrisse uma parede inteira assim da sua casa. Aí ele falou para ela assim, olha, isso aqui é física quântica.
Isso aqui. Esse negócio de salto quântico, isso não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma coisa muito específica. E aí, cara, ela falou brincando com ele, mas ela disse que ela se assustou com o tamanho. A mãe dela é matemática até, foi até minha aluna. Cara, é o tamanho das... Sabe, não sei se aquilo era uma fórmula, não sei nem o que que era. De repente, tem uma galera falando de espiritualidade quântica, de salto quântico, pegando física quântica para falar, para explicar experiências religiosas. Como assim? Peraí, mas todos aqueles números e letras ali se referem a qual fenômeno? Eu posso migrar de um fenômeno para qualquer outro. Não é assim que a banda toca, não. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso tudo é engodo. Epistemologicamente, isso é engodo. Se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente vai metaforizar a física quântica, a gente tem que saber que a gente não está lidando com a física quântica. A gente está se deslocando da região, do lugar, sabe? Onde ela orbita. Outro dia eu estava vendo uma mulher que é coach quântica. Ela está de sacanagem. Aí uma física brasileira, que mora acho que na Rússia, não sei aonde, ela faz pós-doutorado em física quântica, uma coisa assim. Ela brincou no YouTube, eu vi isso que a minha filha me mostrou. Ela pegou cada proposição da mulher e foi mostrando o nonsense radical daquilo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o Rubens vai levar a sério. Gente, consciência religiosa não está lidando com objetos. Está lidando com relações. E essas relações, se forem pensadas à luz da ideia moderna de objetividade, elas então não estão falando de objetos. Então, se o critério de existência é essa objetividade, a consciência religiosa está falando daquilo que objetivamente não existe. Isso significa que seja uma invenção da subjetividade? Ele vai falar, também não é assim. Também não é assim. Eu vou chegar para vocês hoje, para terminar, gente, porque tem muita coisa para a gente explorar, tá? Mas eu vou lançar o problema agora. O Rubem Alves vai entrar, ele vai dizer assim, porra, parece sonho essa parada de religião. Parece que a gente está entrando num universo que é diferente desse nosso universo consciente, objetivamente consciente, com muitas aspas. E ele vai falar, é isso mesmo. O próprio Feuerbach, que nós já vimos um pouco, diz isso. A religião é um sonho. Mas nós estamos aqui, desse lado, quando estamos sonhando. E o que diz, o que diz o sonho da nossa consciência? Ele diz um dado bem interessante. A gente já vai se aprofundar nisso, hein, gente? Então, só estou tocando no problema. Diz respeito a uma expressão que o Rubem Alves usa, que é muito boa. A consciência religiosa e o sonho mostram que o reino do possível é maior que o reino do real. Vou repetir. O reino do possível é maior do que o reino do real. Em outras palavras, sonho e a consciência religiosa não lidam com realidades objetivas como a realidade como ela é. A gente diz isso, né? Como ela é. Como é que ela é? O que a ciência diz que ela é. Ele vai dizer assim, olha, é isso mesmo, a ciência diz que ela é. Mas não tem nada a ver com sonho, nem com a consciência religiosa. Porque a consciência religiosa, ela se funda numa experiência básica. O que objetivamente não é, é maior do que o que objetivamente é. O possível excede o real. O possível excede o real. Entenderam? O possível. Mas
espera aí, a racionalidade em busca da objetividade, ela quer dizer o contrário, que o real é a palavra final. Logo, o possível deve se submeter ao real. Legal? É assim, o Rubem Alves diz o seguinte, na consciência religiosa, a consciência atua por meio de elementos que a consciência científica objetivista, de alguma maneira, reprime. Que elementos são esses? Rubem Alves vai dizer desejo e imaginação. Desejo e imaginação. Por que desejo e imaginação? Porque o desejo, ele não deseja só coisas, coisas que estão aí. Estou com fome, quero aquela comida ali. O desejo não se reduz a isso. A imaginação, ela não é uma viagem na maionese. Imaginação não é viagem. Então, a relação entre desejo e imaginação possibilita o seguinte. Possibilitam que o ser humano ele afirme que aquilo que não é objetivamente é o sentido do que é. Em outras palavras, a relação entre desejo e imaginação nos permite pensar uma nova realidade que seria aquela que realize não os ditames da razão. Vou usar a imagem mais poética, mas os ditames do coração. Em outras palavras, a relação entre imaginação e desejo permitem criar um universo no qual nós nos sintamos radicalmente em casa. Vocês vão falar, cara, a gente já vai se aprofundar nisso, hein? Eu já estou terminando. Vou terminar tarde hoje, não. Então, vocês vão ter que falar, caraca, isso é uma viagem. Então, eu vou viajar mais ainda. A realidade, como ela é, não é suportada pela gente. Por quê? Não porque ela não possa ser racionalmente conhecida. A gente pode conhecê-la e explicá-la. E ficar fazendo pesquisa explicando a realidade como ela é. A realidade social, realidade econômica, a realidade que você quiser. A realidade física, a gente pode ficar aqui explicando. Mas o ser humano, o Rubem Alves vai dizer que, vez por outra, ele não se reduz às explicações. Ele não consegue aceitar as coisas como são. Porque as coisas como são, elas não estão sendo um lugar onde ele habite plenamente, onde ele se sinta plenamente em casa. Então, ele se insurge com o que é. E ele passa a viver a partir do que não é. Por quê? Porque ele não suporta mais o modo como essa casa se encontra. E ele não aceita mais as explicações para darem conta dessa casa. Como ela está aí, cheia de injustiça e tal. Mas não é a razão dele simplesmente que chega e diz assim, não suporto mais. É o corpo dele. É o corpo aviltado. É a vida ferida, machucada. É essa corporeidade que não se sente em casa, que produz, através do desejo e da imaginação, possibilidades outras do mundo, dos seres humanos existirem. Entende? Em outras palavras, o corpo cria o que a razão não explica.
O corpo, o interesse do corpo, que se revela no desejo e na imaginação, não se submete aos modos explicativos da razão lidar com os fenômenos do mundo, sejam eles sociológicos, naturais, o que quer que seja. Por isso que a consciência religiosa não é uma consciência racional, objetivante e dotada de pretensa neutralidade de conhecimento. A consciência religiosa ela é corporal, insurrecional, ou seja, ela se insurge. E criadora. Por quê? Porque está em jogo para ela possibilidades outras do mundo ser e dos seres humanos serem. Então, para o Rubem Alves, a gente ainda vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. As palavras religiosas não retratam o que é, retratam o que não é, mas, sobretudo, o que poderá ser. A consciência religiosa ela é inadequada. Ela não é adaptada. A consciência científica, por exemplo, ela quer adaptação. A expressão que o Rubem Alves usa é: ela quer espelhar e duplicar o que o mundo é, independentemente dela. A consciência religiosa ela não se satisfaz em olhar uma árvore e enxergar um objeto da botânica, sabe? Ela olha uma árvore e chama de Iroko. E Iroko, pode pesquisar no Candomblé Queto, é uma divindade. A consciência religiosa, ela sente o vento, não fala vento, deslocamento de ar, e vai pesquisar composição química. Ela sente o vento, fala em Ansan. Entenderam? Entenderam? O que eu estou querendo dizer? Estou dando exemplos bem bobos, hein? A gente ainda vai se aprofundar. Não sei quem já leu Manuel de Barros. Manuel de Barros tem vários poemas que ele fala um verbo bem interessante. Na verdade, ele forma uma frase, né? Que diz assim, um verso. É preciso desver o mundo. É preciso desver o mundo. Depois ele usa, num livro dele chamado Livro sobre Nada. Tem vários poemas que ele repete essa frase que eu vou usar agora. Ele diz assim, é preciso transver o mundo. Consciência religiosa ela é uma desvisão em comparação com a visão objetiva científica. E ela é uma transvisão. Porque ela vê o que objetivamente não é. Entende? Porque ela é uma visão corporal. E corpo aqui não é o corpo biológico. Sabe? Corpo aqui é o corpo desiderativo, é o corpo desejante, pulsionante, pulsional. É o corpo como esse ímpeto vital. Inadequado, criador, que possibilita novas possibilidades que não estão contidas neste modo do mundo acontecer e neste modo da gente conhecer explicativamente o mundo. Entenderam? Pegaram o que eu quero dizer? Então, Professor, bom gente... dia. Oi, fala, meu amigo. Oi, desculpa. É só uma pergunta técnica. Claro. Esse texto que você está trabalhando hoje é o mesmo da semana passada? Não, é o que eu passei para vocês. É o Enigma da Religião? É o primeiro capítulo do Enigma da Religião. Tá, perfeito. Nesse capítulo tem esse argumento do autor, né, do Rubem Alves, sobre que o possível é maior do que o real. Tem lá. É nesse trecho, nesse Tem capítulo lá. mesmo?
tem lá, ele vai dizer que, deixa eu até buscar aqui para você. Espera aí. Ó, a imaginação é que o meu eu tenho ele impresso e a página 46. O PDF de vocês eu tenho certeza que é outra página. Ó, a imaginação só se torna compreensível se percebermos que ela se constrói a partir da suspeita de que é provável que os limites do possível sejam muito mais extensos que os limites do real. E aí ele vai trabalhar com isso. Ou seja, a consciência religiosa é uma consciência sempre de suspeita, que a palavra final esteja no real. E ele trabalha o real anteriormente, que é esse real da objetividade e dos conhecimentos correlatos desse real. Né? É uma coisa interessante a gente pensar aqui, e ele diz isso, que esse paradigma de realidade, que uma certa racionalidade, que rejeita a corporeidade, o desejo, a imaginação, as paixões, ela vai lidar com, ela vai duplicar a realidade. Ela tem como correlato uma ideia psicológica de ajustamento mental. Ou seja, qual é o ideal psicológico nessa compreensão de realidade? É que a vida humana se adapte à realidade. O próprio Freud, ele cita o Freud para dizer isso. Né? A gente tem que se adaptar ao princípio de realidade. A neurose é um desajuste, é essa ideia de ajustamento. Ajustamento. E ele vai polemizar, olha que ele é um camarada que também veio da psicanálise, ele vai polemizar com Freud. E vai usar um cara lá, um pesquisador inglês, que diz uma coisa óbvia. Se a gente levar a sério a ideia de ajustamento como critério de normalidade, uma pessoa plenamente normal, ela é plenamente obediente e funcional. Então, o que ele diz é que a consciência religiosa ela é uma consciência desadaptada desses critérios de realidade, entende? Por isso que, para ele, para um autor como Rubem Alves, quando você tem essa pretensão ocidental de pensar a religiosidade assim, ela é um conhecimento que a razão não chega, mas a razão ela pode apontar, porque ela é limitada. E aí, a partir desse conhecimento novo, que você cria um código novo, ou uma doutrina nova, que tenha pretensão de explicar objetivamente a realidade, o que você produz é uma moralidade de ajustamento. Se a doutrina é essa, vive se adaptado a. Que o Rubem Alves diz que esses critérios, no fundo, eles são critérios que vêm de um outro setor que estão indo para uma experiência de cunho religioso. Entende? A ideia de que a religiosidade tem a ver com ajustamento moral. Eu conheço muita gente que pensa assim. Aí você tem a lei moral que é pensada como se fosse a lei newtoniana. É pensada como se fossem leis no sentido não só jurídico, mas das ciências naturais. A lei do isso, a lei daquilo, a lei daquilo. Pensa-se essa lei com os mesmos critérios que se pensa uma lei natural. Leis cósmicas, né? Falam por aí. Ou leis cósmicas, não vai mudar nada, porque o critério para compreensão dessa lei é o mesmo critério que você faz que uma lei, por exemplo, da gravidade, ela seja inquestionável, porque ela é um dado de natureza. Entende? O que o Rubens vai dizer é que, olha, gente, a gente pode usar isso, mas a consciência religiosa, ela acontece primariamente como desajuste e não ajuste. Cara, não é esse livro, ele até cita. Tem um livro do Rubem Alves, vocês podem ler, tem na internet, PDF. O que é religião? É um livro muito conhecido. Tem umas 30, 40 edições, se eu não me engano, lá da coleção Primeiros Passos. Esse é um livro muito famoso dele. Professor. Oi, fala, João. Bom dia. Eu li o texto Deus Morreu, Viva Deus, né? Eu estava lendo e, assim, só queria fazer um comentário porque ele cita muito Feuerbach logo no início, né? Aí eu pensei, pô, vou baixar então Feuerbach e vou ler. Aí eu comecei a ler e, assim, o que eu tô vendo você falar aqui sobre esse texto de hoje
é bem parecido. Não é a mesma coisa, mas tem eu vejo uma inspiração bem, bem grande nesse livro A Essência do Cristianismo, do Feuerbach. E assim, mas o Feuerbach, só que parece que o Rubem Alves foi por um caminho diferente, né? Porque o Feuerbach diz que, assim, tudo que existe no planeta Terra já foi objeto de adoração. Deus, ele vai espelhar, refletir as aspirações do ser humano, mas não é só justiça, amor, beleza, igualdade. Sei lá, os nórdicos, por exemplo, o maior valor que tinha entre eles era a virtude guerreira, né? Então, o maior Deus, o mais poderoso, era o Deus da guerra. Então, aí eu comecei a pensar outras coisas. Meu, o povo judeu, qual sempre foi a maior aspiração do povo judeu? A libertação política da escravidão. Sempre foi um Deus. Aí o Deus judaico sempre refletiu a libertação de Israel, a libertação de Roma, né? E assim, sempre foi um Deus político, né? Vamos dizer assim, né? Um Messias político. Então, aí eu comecei a ver comecei a enxergar essas coisas e também ver também que isso serve para isso tem uma amplitude enorme, como por exemplo o fenômeno do populismo, de você transferir as suas aspirações para uma outra pessoa, né? Não só para um objeto imaginário, mas para uma outra pessoa, como Lula, Bolsonaro, ou então me apaixonar por uma mulher e fazer dela o meu poder superior, etc. Né? Ou seja, ele abre um campo não só na filosofia da religião, mas como na psicologia também, né? É muito amplo. Foi a barra mas, abre. Né, mas Feuerbach mas tem outros pressupostos ali que a gente viu aqui, que é a ideia de uma natureza humana, uma essência que ela é objetificada, né? E isso mas que o Rubem essa Alves... essência depende, essa essência ela é variável, depende da aspiração. Qual é a Não, aspiração não, que não, aquele não. povo tem? Foi a barra Não, vai não, dizer não, não. isso. Não, ela não é histórica, não. Depende. E cada Esse é povo o tem uma problema. aspiração diferente. Tem povo que Não, não tem cada aspiração à povo... justiça. Não, não, cada povo pode ter uma inspiração diferente. Mas a essência de base que está sendo alienada, ela é comum aos seres humanos. Então, uma coisa é como os indivíduos de um povo, eles projetam numa divindade as suas aspirações. A outra é que esses indivíduos e essa projeção dizem respeito a uma alienação da essência humana. Então, a essência humana ela não é uma para cada lugar. Entende? Esse vai ser o problema que Marx vai criticar tanto Feuerbach, e o próprio Rubem Alves vai criticar Feuerbach. Então, não ou seja, é porque você perde o caráter histórico da condição humana, radicalmente histórico. Então, assim, você está certo. Isso abre muita coisa para a psicologia, para a própria religião, né? Abriu para o Rubem Alves, abriu para o Marx até, né? O Marx era um leitor do Feuerbach, um leitor sério, competente e tal. O Engels era um leitor de Feuerbach, mas tem o problema do essencialismo da condição humana. Isso é uma coisa que é unânime em todos esses autores. Mas o que eu ia falando aqui é um pouco diferente. Assim. O Rubem Alves tem um livro dele, O que é Religião, e lá nesse livro, vocês podem lê-lo, porque ele é bem gostoso de se ler. Ele entra na modernidade, ele entra em vários lugares, ele entra na psicanálise, ele entra no Marx, e tem um capítulo que chama-se O Deus dos Oprimidos, que ele vai falar sobre os profetas do judaísmo. É bem interessante o que ele fala dos profetas do judaísmo. Até que ele chega ao problema do corpo, da imaginação, da experiência da vida e do sentido da vida, que é assim que ele vai terminar o livro. É muito legal. Muito, muito, muito legal. Mas quando ele chega ao Deus dos profetas, fica claro o que ele tá querendo dizer com essa reflexão. É que os profetas, eles não falam do que é. O conhecimento dos profetas diz respeito a uma relação com Deus que condena o que é. Ou seja, é uma experiência religiosa de condenação e não de adaptação. Por que o Rubem Alves se interessa muito por essa experiência? Porque
ele vai vincular a consciência religiosa ao problema temporal do futuro. Esse futuro ele não é quantitativo. Amanhã às 7h30. Ele é qualitativo. A consciência religiosa é uma consciência qualificadora. Divindades, experiências litúrgicas, elas estão, de alguma maneira, exercendo ou celebrando ou buscando criar qualidades outras que neguem a qualidade hegemônica. Entende? Por isso que não é uma consciência objetificante, assim, é neutralizada, é o que é. Sabe? Por isso que não está falando de uma lei que se prova. Porque mesmo que se provar, não diz nada. Porque o que está em jogo na consciência religiosa é uma possibilidades qualitativamente outras. É a futuração. É a produção de outros modos qualitativamente mais viáveis para a vida. Aquilo que o Rubem Alves vai chamar, a partir de Santo Agostinho, de ordem amoris, a ordem do amor. Um mundo, uma vida que concretamente possa ser o sinal dos nossos anseios mais profundos de amor, vai dizer o Rubem Alves. E nisso, numa das figuras religiosas que interessam muito a Rubem Alves, aparece exatamente a profecia, o profeta, a profetisa. Como esse que mete o dedo na ferida e fala que o que é não pode ter a palavra final. O que é não pode se tornar valor e norma. Mas valor é justamente o que não é. Não sei se quem já leu algum profeta aqui, bíblico. Pegue um profeta pequeno aí. Peguem Oséias e leiam. Peguem Miqueias e leiam. Vocês vão entender o que diz o Rubem Alves. Sabe? A consciência religiosa ela não se move pela adaptação ao que é. Ela não é consciência de ajustamento. E ela não é a consciência explicativa. Pegaram? Então, hoje eu queria chegar a isso com vocês. Alguma dúvida? Ou alguma questão? Se não, nós vamos terminando. Pode ser? Fizemos folga hoje, hein, Alexandre? Você Oi? reclama? Hoje a gente deu folga. Ah, não, chega, cara. Pô, terminando muito tarde, cara. E eu tô com esse problema, a tela tá começando a me fazer mal, cara. Porra, e eu dou muitas aulas, assim, faço muita coisa pela tela, tá muito ruim para mim. Né? E eu já acabei de ver aí, talvez eu tenha que comprar uma lente, aquela lente que ela é um azul mais claro, sabe? Eu tô vendo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa que estava me relatando umas pesquisas sobre isso, e eu não tenho usado nada. Então, Professor, oi. a minha televisão, ela tem um brilho muito forte que eu uso no computador, e o que eu fiz? Eu diminuí o consumo de energia dela, são 3 níveis, ou 4 níveis. Aí eu coloquei no médio, e o brilho dela, no geral, diminuiu bastante, exatamente por causa disso aí. Ai, que bom, cara. Você Pô, pode, ainda de bem que você repente, você falou. pode tentar fazer isso aí no seu monitor, né? Eu vou tentar fazer isso, cara, porque tá ruim para mim. Tem uma hora que cansa e dá dor de cabeça. Ou então diminui o brilho e o contraste, né? Também pode ser por aí. Uhum. Obrigado, amigo. Gente, então fomos. Eu vou pedir para vocês lerem esse texto e vou passar já o próximo, que é aplicativos que diminuem e eliminam o azul. Ai, que barata, Werther. Não sabia. Eu não sei nada de computação, não sei nada, sou imbecil. Até para entrar aqui eu tenho problema. Vocês verem como eu sou. Tenho muito problema com o computador. Obrigado aí por ajudarem. Mas parece que eu queria uma lente. Tem uma lente interessante para isso agora. E eu queria ver. Não sei se a lente está cara, mas eu queria ver. Usa um óculos de sol.
Quase isso, É quase isso. quase o Ray-Ban, aviador, né? Aquele troço, anos 80. É, Galera, obrigado aí, João. Obrigado a todo mundo, tá? valeu. Uma boa semana para todo mundo. Eu tô Obrigado, gostando do Felipe. Foiabá foi culpa daquele texto do Rubem Alves que você passou. Muito maneiro, Foiabá. Valeu, meus amigos. Um Valeu, abração. professor. Obrigado. Valeu, galera.